a segunda mensagem do programa. A Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz um comentário. Mensagem dia 1/2/1996. Na oração, gosto que converses comigo. Dá-me atenção a todo momento e eu te darei a minha paz. Louva-me com os teus lábios e de coração, meu carinho sempre terás. Põe-me dentro de ti e minha luz te guiará. Chama-me pelo meu nome, que nada te faltará. E depois dizei: glória a ti, Senhor, Pai de misericórdia, tenha de nós compaixão. Tire-me deste aperto, ponha-me junto aos teus. Quero paz e alegria e ser chamado filho de Deus. Bento, meu querido filho, o homem pouco sabe como dirigir-se ao seu Criador. Não busca dizer mais nada a não ser somente Pai Nosso e Ave Maria. Este é o começo, mas depois tem que conversar comigo, como se estivesse me vendo na sua frente. Embora não me veja, mas eu estou. As palavras, quando são dirigidas a mim, eu, Jesus, ouço uma por uma. Por isso gosto de um diálogo bem amoroso comigo. Não é preciso ser estudado para chegar perto de mim. Sou um rei que não corrijo erros de português. A diferença só está no pecado e não no seu estudo. Enquanto a pessoa cresce, continua fazendo a minha vontade. Não existe professor melhor do que eu. Vê que estes assuntos meus só escreves porque encontrei em ti, meu filho, um homem obediente ao seu Salvador. Assim serão todos aqueles que me deram atenção. O carisma de uma pessoa é dado pelo Espírito Santo e não pela inteligência do homem por seu estudo. A pior desgraça que acontece na humanidade é o orgulho que vem depois que se obtém um diploma na mão. Muitos fazem os mais simples esperarem para falar com eles, fazendo-se um superior. Ah, meus filhos, como isto me dói. Até parece que para esta gente não existe ninguém acima deles. Não aprenderam nada do que ensinei. Se queres ser o maior, faça-te o menor entre todos. Depois receberás o teu galardão dado por um rei, com diplomacia, porque este prêmio é abençoado e está reservado para todos aqueles que deram ouvido ao seu Senhor. Por isso que os grandes santos no céu são considerados meus servidores e maior prestígio. Muitos deles não tiveram estudo quando estavam na terra. No entanto, todos receberam o seu prêmio. Para mim foram os melhores alunos. A escola deles não foi pela mão do homem. O carisma foi dado por mim, como fiz de Pedro, pescador de homens. Hoje ele tem a chave do meu reino. Agora o que dizes desse meu servidor? Vais repreendê-lo por não ter quase estudo? Olha que o teu diploma para mim pouco vai adiantar. O teu amor, sim, dele é que vai depender a tua salvação. Obrigado, meu filho. No meu serviço, ninguém é desclassificado por não ter estudo. Fica com a minha paz. Jesus. Nessa mensagem de 96, na oração gosto que converses comigo. Jesus começa assim já. Bento, meu querido filho, o homem pouco sabe como dirigir-se ao seu Criador. Não busca dizer mais nada a não ser somente o Pai Nosso e a Ave Maria. Saindo da boca de Jesus um comentário desse, o que nos leva a refletir. Quem conhecia o Pai Nosso, o Ave Maria, antes de Jesus nascer e antes da Nossa Senhora aparecer na história? Será que aquele povo antigo não sabia o que diziam para Deus? Porque não tinham aprendido a rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria? Eu me pego às vezes pensando que a oração é super importante.
Claro que é importante. A gente rezar um terço, um rosário, a gente tira aquele momento para ficar mais ligado em Deus. 1 hora, 2 horas, 45 minutos. A gente se dispõe esse momento para a oração. Mas como eu penso desse jeito, se você não saber o que está rezando, se você não souber o que quer, se você não souber a essência da oração, a essência de que Deus espera de todos nós, o básico, eu acho que é uma perda de tempo. Isso é opinião minha. Por que eu estou falando isso? Porque como tem o soberbo, que aqui depois ele fala sobre o soberbo, sobre os estudiosos, que tem pessoas que acham porque reza o dia todo, reza o rosário, sabe rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, não todos, é claro, mas se acham melhor do que o outro. A gente não sabe, não tem capacidade de saber o que o outro aprendeu. A família Conceição está nesse caminho porque a gente foi muito bem orientado. O pai que nos criou tinha mais 9 irmãos. 5 mulheres e 4 homens. Pergunta para ver se os nossos primos têm essa mesma conduta nossa. Não estou dizendo que somos melhores do que eles. Se eles têm essa mesma educação, essa mesma visão religiosa como nós temos. Muitas vezes eu falei para o pai, que o pai se angustiava. Ele queria que os irmãos dele entendessem e acreditassem. Muitas vezes eu falava para ele, pai, pensa assim, e se fosse o tio João que tivesse esse dom, que Deus tivesse chamado? E se fosse o tio Zeca, ou o tio Júlio, tio Jorge, um homem, não vou nem falar das mulheres. Será que o pai também teria essa mesma crença, essa mesma fé? Então o que a gente tem que entender, nem todos têm a mesma oportunidade, nem todos têm a mesma visão. Então o que devemos ter em relação às pessoas? Misericórdia, entender que independente atitudes dessas pessoas, a religião dessas pessoas, são tudo criaturas de Deus, que pode lá na frente mudar totalmente. Aí eu fico pensando muitas vezes indignado. As pessoas têm a capacidade de não é julgar, pré-julgar um outro ser humano. Ah, desse jeito que o fulano vive, está perdido, vai para o inferno. Como assim? Quem te deu essa liberdade? Quem nos deu essa liberdade para falar desse jeito? Deus é que não foi. Deus é humilde demais para pré-julgar alguém. Deus sempre soube esperar, sempre foi esperançoso que um dia a criatura dele irá mudar, irá reconhecer a divindade dele. E daí ele estará de braços abertos para receber. Como ele deu tanto testemunho de quem ele recebeu, de quem ele perdoou. As mais diversidades, pessoas, pecados, condutas erradas. Deus perdoa ladrão, mulher da vida, assassino. Deus é capaz de perdoar. Mas nós não somos capazes de apontar dedo para ninguém. Por isso que temos que aprender. A gente deve rezar. Não sou contra a oração. Aquele que se dispõe a rezar o dia todo, maravilha. Maravilhoso. Aquele que se dispõe às vezes a rezar 1 hora por dia, meia hora por dia, às vezes tem o resto do dia com uma conduta melhor
não fala mal de ninguém. Eu conheci uma pessoa, não fala mal de ninguém, não critica ninguém. Eu conheci uma pessoa, meio parente meu, meio parente não, parente. Eu sempre costumo dizer isso. Cunhado da Dirce, meu co-cunhado no caso, já falecido. Uma pessoa que, se eu não me engano, ele era da protestante, mas não praticante, porque os pais nunca levaram. Os pais nunca mostraram nada para ele, nunca ensinaram esse caminho. Mas uma coisa que eu posso garantir, que era uma pessoa totalmente isenta de inveja, totalmente isenta de mal, não falava mal de ninguém, se dava bem com todo mundo. Como é que eu posso dizer que uma pessoa dessa não se salvou porque não era ligada à religião? Eu não tenho essa capacidade, não posso dizer isso. Com certeza algum merecimento ele teve, alguma compreensão de Deus ele teve. Não vou sair por aí dando a de Papa Francisco, que todos estamos salvos. Não, é isso que eu estou dizendo. Eu estou batendo em cima daquele que se acha salvo e acha que o outro está perdido. É nesse sentido que eu estou falando. Eu não tenho essa inteligência, essa capacidade, esse poder de dividir as pessoas, classificar as pessoas. Mas isso a gente só obtém buscando uma humildade, onde Deus também fala nessa mensagem aqui. A pior desgraça que acontece na humanidade é o orgulho que vem depois que se obtém um diploma. Realmente, eu convivi muito com isso. Eu trabalhei numa empresa, numa área, onde o único que não tinha estudo era eu. O único, na função que eu trabalhei. E eu muitas vezes fui ignorado, nem o que eu falava nem me ouviam. Não a ver por orgulho, por desprezo mesmo. O que é que o Alex sabe? O Alex não sabe nada. Então as pessoas realmente, quando têm um diploma na mão, não todos, é óbvio, não podemos generalizar tudo, mas muitas pessoas se acham mais entendidas, mais conhecedoras das coisas. E o estudo, na verdade, ele dá mais conhecimento. É o que você obtém quando estuda. Conhecimento. Inteligência vem de nascença. Tem muitas pessoas que não têm estudo nenhum e é super inteligente. Os antigos, por exemplo. Os inventores antigos. Eles descobriram as coisas, muitas vezes com a sua inteligência, sua curiosidade. Não precisava estudar. Hoje, aprimorar um televisor não é difícil. Quero ver quem inventou o televisor. O telefone, a luz, o carro. Essas pessoas, sim, que usavam da inteligência. Como isso é do século passado, não vou saber como é que era a conduta deles. Mas com certeza naquela época não tinha essa soberba que tem hoje. Hoje é só soberba, é só vaidade que as pessoas, porque jogam futebol, porque ganham milhões por mês, que é um absurdo, se acham melhor que qualquer um. Volto a repetir, não são todos, mas a grande maioria deixa perder a cabeça por causa da riqueza, por causa da fama, por causa do poder. Então é isso que Deus está falando aqui nessa mensagem. Que a gente possa ser estudado, sim, mas humilde, para saber que acima de qualquer inteligente nessa terra tem um Deus superior a tudo. Tanto é que no final ele fala: olhe que teu diploma para mim pouco vai adiantar. O teu amor, sim, dele é que vai depender a tua salvação. E para amar, não precisa estudar. É um sentimento muito nobre para tão pequena coisa, conhecimento. É isso que eu penso, é isso que eu levo para a minha vida.
aprender esses 63 anos a amar mais o próximo, respeitar mais o próximo. O estudo, o que eu aprendi, não é nada. Não me levou praticamente a nada. Mas o amor eu espero que me leve a caminho de Deus.